A paz do Senhor, aqui quem fala é o tio Patrick, e nós estamos mais uma vez preparando a história da revista de juniores, a lição de número 6, Separados para Deus. E o texto base é 2 Coríntios, capítulo 6. E o guardando no coração diz assim: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou que a comunhão pode ter com a luz com as trevas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O objetivo da revista para nossas crianças é que elas possam compreender que todos quantos são guiados pela graça de Deus, que vivem separados para fazer a vontade de Deus. E tem uma sugestão de louvor que você pode estar colocando na sala para as crianças ouvirem e meditar, que é uma música do Diante do Trono infantil, Cristão de Verdade, certo? E vamos lá para a história? Vem com a gente. Tá? Você pode estar imprimindo no próprio Google mesmo uma mochila dessa para mostrar para eles o para memorizar, o guardando no coração. Aí você escreve, pode desenhar, pintar, para que eles possam estar decorando, guardando no coração o versículo base, certo? Uma da dinâmica também que é proposta pela revista é você levar para a sala 2 mochilas. Uma mochila com livros pesada e uma outra mochila mais leve, sem nada nessa mochila. E você pode pedir para a criança escolher uma dessas mochilas e colocar nas costas. E de acordo com o que ela colocar na costa, você vai perguntar qual é a mochila leve e qual é a mochila pesada. E você vai fazer essa interação com as crianças. Como ela se sentiu com aquele peso nas costas e como ela se sentiu sem aquele peso nas costas. E você vai tirar da revista, da mochila pesada, os livros, né, e aquele peso. E da outra mochila mais leve, você pode tirar um bilhete, você pode escrever como eu escrevi aqui. Você vai escrever isso aqui, ó. Você é separado para Deus. Seja um cristão de verdade, para que elas possam entender que quando nós estamos em Cristo Jesus, as coisas têm de ser mais leve, têm de ser mais suave, porque nós estamos com a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, certo? Para que elas possam perceber que carregar um peso nas nossas costas, sem o auxílio de Cristo Jesus, é muito mais difícil, certo? Você pode estar iniciando com as crianças perguntando para elas o que elas entendem sobre julgo desigual. Você vai perguntar e por alguns, ou então a maioria, vai responder que não sabe. E você vai dizer assim mesmo, você pode estar imprimindo a imagem que está na revista, que é desses 2 bois, e que o julgo desigual é exatamente essa madeira que une eles dois. A revista diz, e a Bíblia também diz, que o jugo desigual é os 2 bois, um mais fraco do que o outro, de tamanhos diferentes, carregando a mesma quantidade de peso para ambos. Aí você pergunta para eles: será que eu, sendo uma criança menor, consigo carregar uma mochila com muito mais peso? Ou será que eu, mesmo sendo uma criança maior, consigo carregar toneladas e toneladas nas minhas costas? O jugo desigual é basicamente isso. Aí você pode estar mostrando para eles que esse é uma imagem que a Bíblia nos mostra e nos diz como é que é basicamente esse jugo desigual para a criança possa entender. E a Bíblia vem nos dizer
que um cristão com uma pessoa descrente pode conviver, pode andar junto, pode dialogar? Pode, mas tem um certo período, ou então uma certa limitação, que eles não conseguem mais se entender, porque um carrega sobre si a graça de Deus, e logo, mais lá na frente, você pode estar mostrando para as crianças a graça de Deus, que é basicamente um presente, aquilo que o Senhor tem guardado para todos nós. E a graça de Deus diz que nós não merecemos de forma alguma a graça de Deus, mas Ele deu para a gente, Ele presenteou em formato de presente para que a gente possa ter a vida eterna, possa estar próximo de Cristo Jesus. E você pode estar ensinando para eles que a graça nós não merecemos, mas ela nos alcançou. E quando a gente alcança, quando a graça nos alcançou, nós nos fazemos alguém ou diferente dos demais. Só que também, nesse período de tendo a graça de Deus na nossa vida, a gente se torna mais forte, a gente se torna diferente dos demais. E a Bíblia nos diz que nós acabamos tendo a capacidade de suportar certas dificuldades que aparecem nas nossas vidas. Porque a dificuldade vai aparecer para qualquer um, o desafio vai aparecer para qualquer um. Mas quando nós temos a graça de Deus, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, tudo se torna melhor com Cristo Jesus. E quando nós temos a graça de Deus, nós nos tornamos mais fortes. E a Bíblia ela vem dizer que ela nos coloca alguns adereços. E dois deles eu quero citar para vocês, que é o escudo da fé, que é para nos proteger dos dardos do inimigo, de todo ataque do inimigo na nossa vida, e também uma espada, que é a espada que é a palavra de Deus, que é na palavra de Deus que nós estamos estudando a palavra de Deus, que nós crescemos, que todos nós aprendemos com Jesus, com Cristo. E quando nós temos a graça de Deus, é bom sempre falar para as crianças que quando nós temos a graça de Deus, nós nos tornamos cristãos com as armaduras de Deus para suportar todas as dificuldades que vai nos aparecer na caminhada com Cristo Jesus e nos torna e nos faz a gente estar sendo valente em Cristo Jesus, certo? E é sempre bom você, professor, tio e tia, é sempre bom a gente, nessa outra parte da história, você perguntar para eles o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E peça para que eles possam te dizer. E na revista tem essa imagem e você pergunta para eles o que é certo agradar a Deus. Aí eles vão trazer as suas falas, né? Ir para a igreja, ir para o ensaio, ir para a escola dominical, obedecer o pai, obedecer a mãe, e você vai pegando todas essas falas deles para eles poderem estar contribuindo do jeitinho deles. E você diz que o que é certo para Deus é louvar a Deus, falar a verdade, agir com integridade, ser justo, e você vai contribuindo também com alguns aspectos que você pode estar contribuindo, que a revista também está contribuindo, mas é sempre importante você ouvir deles e eles trazendo isso, o que é certo agradar a Deus, certo? E também tem o que é errado, né? O praticar o pecado. Aí você pergunta também deles, né? Que é mentir, falar palavrão, desobedecer o pai, e você vai também perguntando deles para que eles possam estar trazendo isso para você.
E seria importante você, professor, falar também sobre bullying, né? Sobre essas palavras de ofensa para com o outro. Isso é importante dialogar com eles. Essas palavras que acabam entristecendo o coração de forma individualizada. E é sempre bom falar que da nossa boca nós temos o poder de falar palavras legais, confortáveis e que possam estar agradando o outro. Mas também, se a gente não souber usar a nossa boca, a gente vai acabar estando chateando o coleguinha e entristecendo o coração do outro. Se eu deixo o coração do meu amigo triste, certamente eu vou estar deixando Deus triste. Aí você pode estar falando com eles sobre a mentira, sobre o palavrão, sobre coisas que não é interessante para estar acontecendo em nossas vidas para com Deus, certo? E nesse mesmo momento você pode estar voltando para falar sobre o jugo desigual, o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Aí você volta e fala: será que a gente pode conviver por muito tempo próximo de uma pessoa que tem os princípios totalmente ao contrário do que o nosso? Será que a gente consegue ir muito além com uma pessoa que só pensa na maldade, que só quer ofender o outro amigo, que só quer praticar o que não agrada a Deus, que não agrada os mais velhos, o papai, a mamãe? Será que as trevas podem se juntar com a luz? Você sempre faz essas perguntas para as crianças sobre esses dois extremos, né? Do que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nós podemos conviver, nós podemos viver, mas em certa parte nós não podemos mais ir adiante para que eles possam entender que existe uma diferença de quem agrada a Deus e de quem não agrada a Deus, de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. E é muito importante também a gente fazer com que as crianças entendam que a gente precisa, elas precisam entender que nós precisamos estar com os nossos amigos que nos levam para perto de Deus, que nós precisamos andar de pessoas que nos levam para próximo de Deus, que nós precisamos estar em meio de pessoas que nos levam para próximo de Deus, porque se a gente ficar misturado com as pessoas que só querem desagradar a Deus, que só querem praticar a maldade, que só querem fazer coisas ruins, alguma coisa não vai ficar interessante para a nossa vida e a nossa intimidade com Deus, certo? E lembre, professor, tio, tia, de estar enfatizando com as crianças sobre esse presente que nós ganhamos de Jesus, que é a graça de Deus, que nós não merecemos, mas foi um presente que Ele decidiu dar para mim e para você, para que a gente possa ter a vida eterna. E essa foi a história de número 6, Separados para Deus, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.